Nossa aula hoje está na disciplina de Geografia. Está em Geografia. E o assunto: paisagens naturais e culturais. Numa aula anterior de Geografia, nós já vimos algum conceito sobre paisagem, né? Nós vimos algum conceito lá. Nós estudamos algumas coisas e aqui nós estamos recapitulando que a paisagem nada mais é que um conceito que se refere a tudo que podemos perceber utilizando os nossos 5 sentidos, né? Que são o tato, né? Visão, olfato, paladar e audição. Portanto, todo ambiente terrestre pode ser considerado como uma paisagem. O caos do centro de uma grande cidade, o espaço de uma fazenda ou a área de um bosque. E como nós dissemos na aula passada, nós estamos sempre perto e diante de algum tipo de paisagem, seja ela natural ou a considerada urbana, que para nós aqui vai ser chamada hoje de paisagem cultural, né? E, visando isso, que nós estamos sempre, né? Como tudo ao redor de paisagem, seja ela qual for, ela está dividida em 2 tipos: paisagens naturais e paisagens culturais. A ilustração aqui já está mostrando para você o que é paisagem natural e o que é a cultural, que lá na aula anterior chamamos de urbana, né? Natural e urbana. E aqui é a mesma coisa, é a cultural, né? Então agora nós vamos ver a definição, ou seja, a explicação do que são paisagens naturais. A ilustração está dizendo, olha aqui, né? É uma paisagem totalmente natural, pode ser uma aurora ou um crepúsculo sobre um gramado, uma montanha, as nuvens, muito bonito, né? Então, leia aqui o que são paisagens naturais. Tente ler comigo. São as expressões dos elementos da natureza que não se modificaram ou que foram pouco alterados pelo ser humano, como o espaço de uma floresta virgem ou o topo de uma montanha. Em algumas definições, este conceito também abrange regiões naturais, isso é importante, consideradas inóspitas, quer dizer, intocáveis, ou seja, que não apresentam condições para a manutenção da vida do homem, como uma área de um deserto. Isso é verdade, existem paisagens que não tem como o homem sobreviver, quase não tem nem existência de seres vivos. E abrangendo ao assunto ou paisagem natural ou cultural, nós temos que ver que atualmente são poucas as áreas da superfície terrestre onde os elementos naturais, como os rios, lagos, oceanos, formações do relevo, vegetação, ainda não foram explorados e modificados pelas pessoas, pela presença do homem, né? Mesmo as áreas de alguns desertos, de cadeias de montanhas, de floresta, principalmente a Amazônia, né? Do nosso Brasil, né? São regiões como as polares, embora conserve suas características, não mudam as suas características originais, assim mesmo elas já foram investigadas, tocadas, exploradas pelo homem. Então isso faz com que a gente entenda e possa afirmar categoricamente
que não existe áreas intocadas pelo homem. A maioria já foram tocadas pelas mãos do homem, né? É difícil. Por isso que existem essas diferenciações. Agora vamos ver aqui, a própria figura está mostrando que não é uma paisagem natural. O que tem de natural lá embaixo, com certeza, é uma comparação. É o mar, né? É o mar. Aí é o Cristo Redentor, é o mar. Mas veja bem, assim mesmo, ela foi modificada e ela tornou-se como uma paisagem cultural, porque olha lá, o monumento do Cristo. Então, não é uma paisagem plenamente natural, ela é cultural. E veja o que representa mundialmente o Cristo. As paisagens culturais, elas também podem ser chamadas de paisagens antrópicas, ou paisagens culturais ou antrópicas. Então vamos ler junto, para diferenciar da natural. São as expressões das atividades humanas. Elas constroem-se a partir da utilização e transformação dos elementos da natureza, pelas atividades realizadas pelo homem. Portanto, todas as edificações artificialmente construídas, bem como as intervenções, portanto isso, não naturais sobre o espaço, constituem paisagens culturais, como o espaço de uma cidade ou um campo de produção agrícola. Então, isso é muito importante. Quer dizer que deu para entender. Natural é da natureza, ela é o toque da natureza. E a cultural, ela é artificialmente. O homem aproveita, por exemplo, lá, o caso desta figura, o homem aproveitou essa grande montanha, né? E lá colocou um monumento do Cristo Redentor. E assim, existem muitas culturais. São os viadutos, né? Qualquer desvio, qualquer toque artificial pelas mãos do homem. Artificial porque ele vai lá construir um monumento, ele vai lá construir alguma coisa, uma casa. Então aí são paisagens antrópicas ou culturais, né? Por que culturais ou antrópicas? Porque é de acordo com a cultura do homem. Ali ele vai, no caso dessa figura do Cristo, ali ele construiu o quê? Um ponto turístico importante. Então ela é antrópica, ela é cultural, né? Torna-se conhecida, tem histórias, né, etc. Aqui você está vendo a diferença como lá em cima, né? A natural com a cultural. E esta parte aqui, olha, é muito importante quando nós falamos aqui das paisagens culturais, nós estamos só pensando no centro urbano, mas na área rural, né, no campo também existe, olha lá, em função dos inúmeros tipos de construções e diversas atividades econômicas, a paisagem da cidade tornou-se bastante complexa, de onde nas fazendas modernas são utilizadas máquinas como tratores, semeadeiras, colhedeiras, né? Aviões para lançamento de agrotóxicos, em muitas propriedades rurais onde se pratica a criação de gado, a reprodução de animais é feita artificialmente para garantir a qualidade do rebanho e sua produtividade. Então está mostrando que não é só em termos da área que a paisagem culturais ou antrópicas, elas não são só destinadas, ou o homem toca na cidade, olha lá, no campo também. É uma grande paisagem. É uma paisagem natural transformada em cultural. Por que cultural? Ela é
Totalmente, ela não é urbana, ela é rural. Mas olha, como eu disse anteriormente, ali o homem prepara a terra, ele está usando a paisagem natural. Ele está usando de um artifício. Ele põe trator, ele, por exemplo, muda, por exemplo, para criação de gado. Ele vai lá, às vezes ele desvia, irrigação, ele está usando tudo a paisagem. Então, a paisagem entre a natural, que é da natureza, né? Nem sempre intocável, mas a que mais sobressai é a paisagem cultural, porque é onde o homem vai lá, coloca a mão para a cultura. É cultura, no caso, como eu disse, rural. Por quê? Porque ali os especializados, engenheiros agrícolas, enfim, todas dentro da tecnologia, todas as especializações acadêmicas. Então, é cultural, né? E é importante agora aqui, antes de nós encerrarmos, que é interessante perceber que muitas vezes esses tipos se agregam, a natural com a cultural. Por isso que eles se agregam, né? Podendo se sobrepor no espaço. Assim pode haver elementos naturais em paisagens culturais e vice-versa. Quando elementos da natureza são conservados no espaço de uma construção, por exemplo, temos a ocorrência desse tipo de situação. Acho que deu para você entender isso daqui, né? Às vezes, ela torna-se uma paisagem cultural, mas o homem, o especialista, né, o técnico que faz isso, ele deixa o natural reservado. Quantas vezes? Um exemplo, a gente vê, por exemplo, uma grande mansão ao lado de grandes árvores naturais. Nós podemos ver, por exemplo, construir alguma coisa de importante numa paisagem natural e, de repente, nós vamos lá conservar, né, o que tem um lago, né, um rio, um riacho. Então, eles se agregam, eles se juntam, né? Conserva o natural junto com o cultural. Os bosques são um exemplo. Lá coloca-se banco, coloca-se bebedouro d'água às vezes, né? Coloca lá um aquário artificial, etc. Uma jaula, uma grade, mas conserva aquele bosque natural. Eu acho que deu para você entender muito bem essas duas diferenças. Olha o exemplo aqui de uma paisagem natural com uma cultural, né? Essa é urbana. E não esqueça que a cultural também está na área rural. E todas as aulas nossas, eu convido você para entrar www.roangasvideoaula.blogspot, né? Que você vai encontrar todas as aulas juntas lá, ok? Aqui é Blogspot, tá faltando um O aqui, ok? Até mais!